No ar, mais um Revisitando o Placar e a viagem até 1985, ano que o Facincani tinha nascido. Sim. 85. Você nasceu um grande evento, portanto, já em 85. Pronto, a coisa mais importante que aconteceu no mundo em 85. Claro que Claro, não. claro que foi você que você ganhou. Não. Claro A que sim. chegada de Facincani ao mundo, Nada a ver. depois do pai dele ter feito aquele curso. Ele fez o curso de paquera, que De foi paquera, vendido um ano que foi antes, ele vendido um comprou ano na antes. placar, deu certo. Deu certo, tá aqui E aí, o Facincani. nasceu o Facincani. Tudo bem, Facincani? Tudo bem. Não comece o programa assim. Já começou errado já. Pô, a gente Começaram. elogia o Facincani e o Facincani Fez já... um grande evento, meu nascimento em Grande evento. 85. Teve um monte de coisa Ele importante. nasceu aonde? Qual hospital? Santa Catarina, na Avenida Paulista, em São Paulo. Porra, Você nasceu na Avenida Paulista, isso é chique, hein, Facincani? Pô, o único hospital que Mas eu tinha. nasci também na O único Promatre, hospital né? que tinha. Você nasceu na Promatre, que é onde nasceu o Ayrton O Senna. Ayrton Senna. Exatamente. E o meu filho mais novo, o Leonardo, também Na nasceu. Joaquim Eugênio de Lima. Vocês são Exatamente. muito finos, é isso É. mesmo. Não, você nasceu aonde? Numa banheira? Não, eu nasci na maternidade de São Paulo, na rua Frei Caneca, que não existe Ou seja, mais, que é um também prédio é que fechou. lugar Era nobre. uma gigantesca maternidade que já não existe mais. Mas vamos lá. Bom, Então, pronto, você tá falando. vamos Chico, já começar. Chico, todo mundo nasceu no Ano de hospital. 1985 foi um ano agitado, não só pelo nascimento de Felipe Facincani, o Dr. Pipo, mas capa da placar no dia 26 de abril de 85. Quero apagar o passado, Mário Sérgio faz as pazes com a placar. A gente vai entrar nessa história do Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio tinha tido casos de doping, a placar fez várias matérias em cima disso e o Mário Sérgio ficou um bom tempo sem falar com a placar, com os jornalistas da revista Placar à época, principalmente o Juca Kfouri. E o Mário Sérgio fez as pazes aí quando ele foi convocado para a seleção brasileira logo depois do doping, viu, Flavinho? Ele teve aquele caso de doping, Sim. jogando pelo Palmeiras em 84, e ele volta para Placar, para a seleção brasileira, levado pelo Evaristo de Macedo. Ali você vê, no cantinho, Fórmula 1, a vitória de Ayrton Senna. E é justamente com essa vitória do Senna, já que a gente teve essa semana de aniversário da morte do Senna, a gente vai falar sobre a primeira vitória do Senna, que você já vai ver agora, revista Placar, o primeiro momento, a primeira vitória do Senna com a Lotus preta, chuva, suor e champanhe. Agora a gente deixa pro Flavinho. Óbvio. Em Portugal, debaixo de tempestade, Ayrton Senna torna-se o quarto brasileiro a vencer na Fórmula 1. Ele se juntava ao Emerson Fittipaldi, ao José Carlos Patti e ao Nelson Piquet como vencedor de grandes prêmios, né? Isso foi em 85 pela Lotus. Era o primeiro ano do Senna na Lotus Renault, lindíssima, né? Com aquela pintura preta e dourada, que ficou muito famosa com o próprio Emerson Fittipaldi no começo dos anos 70. Patrocínio Foi campeão, de inclusive, com a Lotus. campeão, patrocínio de uma marca de cigarros, de um Player Special. E o Senna ganha essa corrida no dia 21 de abril, uma prova com muita chuva, muita mesmo. No Estoril, uma quantidade de chuva, Facincani, que hoje impediria a corrida de ser iniciada, né? Mas a Fórmula 1 dos anos 80 era meio selvagem nesse sentido, só não corria se tivesse, sei lá, um tufão e aparecesse a Arca de Noé. Sem a Arca de Noé, não cancela a corrida de jeito nenhum. E o Senna ganhou, confirmando o seu grande talento em pistas molhadas, que já havia sido apresentado ao mundo, esse talento, em 84, no ano anterior, ano da estreia dele na Fórmula 1, na Toleman, quando ele consegue um segundo lugar em Mônaco também, debaixo de muita chuva. Só destacando que essa foto é do treino. Por isso que você Sim, não tá vendo verdade, chuva. é verdade. No treino não Daí choveu. você está falando, pô, mas choveu tanto, eu me lembro que choveu nessa Isso explica-se corrida. também. Tem foto É. da corrida na chuva? Tem, na tem revista? uma foto da... vamos virar a página agora, a gente já vai E aí ver. eu vou explicar por quê Primeiro, para vocês. olha sim, lá. olha lá. Fotos em preto e branco. Por que a foto... acho que isso vale a pena a gente contar, Michelete. A Placar era uma revista que circulava às terças-feiras. E foto colorida, os sistemas de transmissão de fotos nessa época, 1985, não eram como hoje. Fotos digitais que você transmite em questão de milésimos de segundo, né? Então, o que o Lemir Martins, que cobria a Fórmula 1 e escrevia e fotografava na época, fazia? Fazia os treinos na sexta-feira, um filme, 2 filmes, 3 filmes, o que fosse necessário, ia para o aeroporto, lá em Lisboa, no caso dessa corrida, e entregava o filme
sem que fosse revelado ainda, para passageiros em geral, com uma instrução: olha, me dá seu nome, por favor, que quando o senhor chegar lá em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, vai haver alguém com a plaquinha escrito Editora Abril para receber os seus filmes. Então, as fotos coloridas eram fotos feitas na sexta-feira. No treino de sexta-feira. Tinha tempo hábil de ir até o aeroporto, entregar o filme para alguém, tinha que procurar um passageiro, às vezes eram comandantes da Varig que faziam isso. Alguém recebia no aeroporto, revelava e ampliava, e você tinha a foto colorida pronta para publicar. Hoje, pois né? é. Tanto que as fotos da chuva, as fotos que são preto e branco, são fotos de agências internacionais que eram transmitidas por telefoto, que era um outro sistema que demorava bastante também para mandar, mas você conseguia transmitir a foto. As fotos coloridas não. É a festa do pódio. Lembrando, vamos destacar apenas 9 terminaram, né? Justamente por causa da chuva. Bateu todo mundo. Bateu todo mundo. Foi um negócio de louco. Aí os 6 primeiros, olha lá. É. Nesse tempo, a pontuação da Fórmula 1 era um pouco diferente, né? Era 9 pontos para o primeiro. Isso, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Ayrton Senna. Desculpa, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Isso. Né? Então aí 9 pontos para o Ayrton Senna, 6 pontos para o Michele Alboreto com a Ferrari, 3 pontos para o Patrick Tambay. E aí a gente vê o Hélio De Angelis, depois, companheiro do Senna, né, na Lotus. Mansell foi o falece, quinto, né, também. Morreu num teste privado. E o Stefan Beloff, que era um ótimo, excepcional piloto na chuva também, que na corrida de 84, que era de Mônaco, que o Senna ficou em segundo, o Beloff de Tyrrell vinha fazendo o dobro do que o Senna estava fazendo. Passando todo mundo, se a corrida continuasse, provavelmente o Beloff ganharia, até porque o carro dele não era turbo. Carro aspirado naquela condição era bom. E se vocês olharem ali o resultado da corrida, o Senna ganha a prova com 2 minutos de vantagem sobre... segundo colocado, que é o segundo colocado, 2 minutos, não, minto, desculpa. Quase mais de 30 segundos de vantagem, né? Minto, peraí. 2-0, 28, 2-1, 30. Mais de 1 minuto de vantagem. Mais de um minuto. E os dois são os únicos que terminam a corrida na mesma volta. O terceiro colocado toma uma volta, que é o Patrick Tambay, da Renault. O terceiro tomou uma volta. Do Senna. Só ele e o Alboreto terminaram na mesma volta. Flavinho, eu sei que não tem nada a ver, mas embora tenha relação com o Ayrton Senna... O campeão não terminou a prova com o Prost. Em 88... Campeão da temporada, Em 88, aquela prova em Mônaco, que o Senna bate de uma forma... Assim, muita gente fala, pô... Barbeiragem, por que foi bater? Tava com 1 minuto e pouco. 40 e poucos segundos na frente do Prost. O pessoal fala, 1 minuto e tal. Você acha que o Senna queria dar uma volta em cima do Prost? Por isso que ele estava acelerando e estava desconsiderando esses 40 segundos? Não acho, porque seria difícil. Ele era rápido, ele era um cara marrento. Mas não era burro. Sabia que botar uma volta no segundo colocado, no seco, com o mesmo carro, era muito difícil. Ele ia chegar bem na frente do Prost, como realmente já estava, né? Ali foi falta de concentração. Porque muita gente falou, ele queria humilhar o Prost, deixar o Prost como retardatário. Isso aí é querer entrar no cérebro do cara, porque se alguém perguntasse pra ele, Senna, você queria humilhar o Prost? Não. Ele jamais iria dizer isso. Ele não disse isso em off pra ninguém. Então isso é querer entrar na mente do piloto pra tentar justificar, não, ele fez isso porque queria botar uma volta. O cara, já ganhei. Perdeu o controle, perdeu a concentração. É que nem o time que tá ganhando de 6-0, aí toma 2 gols Tira o pé. Exato. Por exemplo, o Mansell, a gente já contou a história do Mansell, que ele desacelerou o carro, né? O Mansell em 91 no Canadá, mas ele começou a comemorar. Ele começou a comemorar, desacelerou. Essa foi burrice. Sim, descarregou, o alternador parou de funcionar e apagou o carro. E aí o Piquet ganhou a corrida lá no Canadá. Mas essa do Senna foi falta de concentração mesmo. A Lotus Preta foi o carro mais bonito que você viu na Fórmula 1? Sem dúvida. Cara, assim... Vou voltar àquela foto McLaren, da Lotus Preta, a McLaren dessa época, né, com patrocínio também na marca de cigarro do Marlboro, era espetacular. A própria Lotus, que sucede essa, que é a Lotus Camel amarela, é linda. A época que a indústria tabagista era fortíssima. A Leighton House dos anos 80 e 90 era linda também, enfim... a La Russe era um carro bonito nos anos 90 também, né? A La Russe com toda colorida, né? Vermelha, azul, verde e tal. A Benetton, a Benetton era extremamente icônica, né?
Até por causa da própria empresa, que é a Dallara era parecida com a Ferrari. A Dallara, sim. A Dallara era parecida com a Ferrari. Vocês estão lembrando também que cada carro... E a Zella. Mas eram bonitos. Não, eu adorava. A GS era toda branca, né? A GS era toda branca. A Footwork era bonita. A Arrows teve o carro em 94, que era bem bonito, que era o primeiro carro rosa que eu me lembro foi essa Arrows. É verdade. Ela era rosa. A Arrows era legal também. Então, assim, eram carros assim, extremamente icônicos, né? Mas agora, o que me marcava mesmo era a Leyton House. A Leyton House era aquele verde azul turquesa, azul turquesa, lindo. Aquele carro era legal. O carro do Maurício Tem um detalhe curioso aí, que você está falando das marcas de cigarro. Todos os títulos brasileiros na Fórmula 1 foram patrocinados por marcas de cigarro. Sim. Os 2 do Emerson, era John Player e depois Marlboro. Os 3 do Ayrton Senna, que eram os 3 títulos Marlboro. Aliás, eu tô Piquet os tinha. Os do Piquet apenas um, minto. Os 2 da Brabham não, o da Williams tinha uma marca de cigarro. Mas a Brabham era com Brabham era Parmalat. Parmalat, eu acho que era Fila também. Fila Parmalat. Fila Parmalat. Santal. Que é uma marca da Parmalat. Era uma marca Santal é uma marca... na verdade, o Santal é uma marca da então, dos 8, na verdade, 6 títulos foram eu não sei se era Olímpicos. Tinha mais uma marca Olympus lá. era do Senna, né? Que é a marca de máquina... fotografia. Máquina fotográfica. Mas, enfim, a própria Williams era linda, né? Que você tinha... Cada cor correspondia a uma marca, A Toleman era bonita também. A Toleman era. A Toleman com escada Magiros. Exatamente. É verdade. Vou virar a página. Mais um momento da revista Placar em abril de 1985. Faltou dizer, mas é um segundo, que essa vitória do Senna, dia 21 de abril de 85, ocorre no mesmo dia da morte do Tancredo Neves. Aliás, eu acho que a gente pulou, tem uma página aí sobre o Tancredo Neves. Antes a gente vai chegar, é justamente um texto do Juca Kfouri. Porque 21 de abril, morte do Tancredo Neves, Tiradentes. Virado de Tiradentes e a primeira vitória Senna. do Senna. Exato. Tancredo, que estava internado já havia algum tempo. No dia da posse ele acabou sendo internado, não tomou posse. Quem acabou tomando posse foi o José Sarney, que foi o primeiro presidente civil da pós-ditadura militar, ainda eleito, o Tancredo Neves, pelo colégio eleitoral. Torcedor do América Mineiro. E como bom mineiro político, então, né? Sempre em cima do muro total, mas dizem que era mesmo. E aí, então coincidiu aí o mesmo dia da morte do Senna e com a morte do Tancredo anunciada pelo então porta-voz da Presidência da República, o jornalista Antônio Brito. Só pegando o final, né, do texto do Juca Kfouri, né? No domingo mais infeliz da história de Placar, não choramos nenhuma derrota esportiva, mas temos a convicção de que Tancredo Neves abriu as portas para um Brasil melhor. Descanse em paz, querido presidente. Foi uma comoção a morte do Tancredo. Claro, o Antônio Brito, que a gente lembrou. Que eu falei agora há pouco. Porque foram muitos dias de agonia, né? O país acompanhou esse período de internação do Tancredo, primeiro lá em Brasília, no hospital de base do Exército, né? E depois ele transferiu aqui para o INCOR, aqui em São Paulo. Eu trabalhava na época, não lembro direito se era em Pinheiros, mas eu passava todos os dias pela Avenida Rebouças, voltando para casa, e durante semanas, Facicani, aquele circo armado na porta com luzes o tempo inteiro, caminhões com parabólicas gigantescas, jornalistas de plantão 24 horas por dia, porque a morte do Tancredo poderia acontecer a qualquer momento. Então foram dias de muita agonia no país. Como a gente acompanhou recentemente com o Pelé, né? Sim, exatamente. Sim. A imprensa acampou em frente ao Albert Einstein. Exatamente. Vamos virar a página agora sim, a gente chega na seleção brasileira. Bom, essa seleção aí foi convocada pelo Evaristo de Macedo. Grande atacante da história de Flamengo, Barcelona, Real Madrid. Ele que sempre fez essa propaganda de ótimas histórias. Né? Campeão brasileiro no Bahia em 1988. Isso era a preparação da seleção para a Copa de 86. Exatamente. Certo? O Evaristo não ia ficar. Que a gente sabe. A gente sabe que não ficou. Ali, depois de 82, passaram Evaristo, Edu Coimbra, o Parreira chegou a dirigir a seleção brasileira, mas quem volta em 86 é o Telê. Acabam resgatando o Telê em 1986 para a Copa do México. E aí, com
com a icônica frase, né? Desembarcando. Eliminatórias, né? O Brasil acho que perde pra... Vou usar o bordão do Bernardo, se me falha a memória. Se não me engano. Colômbia. Aí vem, deu uma pancada e aí lá a frase, né? A recepção do Evaristo. Evaristo burro. É uma frase. Aí ele desce na entrevista. Eu sou burro, mas tenho 5 milhões de dólares na conta. E vocês que estão aí inteligentes pra caramba, né? Quer dizer, o Vitor Pereira então não foi pioneiro naquela entrevista. Não foi pioneiro, né? Não foi o primeiro. Você sabe quanto dinheiro eu tenho na minha conta, rapaz? Se eu sou burro com 5 milhões de dólares na conta, imagina vocês aqui, os inteligentes. Olha, se eu tivesse lá, assim, eu virava as costas e ficava... Olha, não tem muito o que falar. Depois dessa... 5 milhões de dólares na conta. E vocês aí, acabou, né? Acabou o papo. Acabou a conversa, segue o jogo. O Evaristo tá maravilhoso. Bom, vamos virar. Grande Evaristo, viva o Evaristo. Lembrando só que essa Copa do Mundo, que foi disputada no México no ano seguinte, 86, era para ter sido disputada na Colômbia, né? Na Colômbia. E acabou sendo cancelada por causa de problemas. Teve um terremoto, teve problemas financeiros e tudo. Aí, irônico. Mário Sérgio, placar é ótima, porque ele ficou 6 meses aí brigado com a placar. E aí ele falou, não, a placar é ótima nesse tempo aí e tal. E olha pra quem ele deu a entrevista. Exatamente, Marcelo Rezende. Sim. Era repórter da placar. Exatamente. Grande apresentador. Saudoso Marcelo Rezende, que morreu acho que há uns 5 anos, mais ou menos. Mas né? eu tenho um bloqueio com mortes, que eu nunca sei se o cara morreu faz 5 anos marcante ou 5 Marcelo séculos. Rezende. Mas era um grande repórter, da grande Band, texto. da Record e grande texto da placar também, de jornais, né? Também. Irônico, dissimulado, polêmico, maldito, genial, Mário Sérgio, agora também da seleção, rompe quase 6 meses sem falar a placar e se abre com Marcelo Rezende. Justamente esse caso de doping, né, que foi muito falado em 84, bateram muito no Mário Sérgio, matérias especiais também da placar sobre isso, sobre o caso de doping no Mário Sérgio, e o Mário Sérgio ficou bravo com a placar à época, justamente ele que tentava se defender daquele caso de doping. Vocês não davam chance de eu me defender, mas vamos ver agora quem tem razão, vamos tirar esse assunto a limpo. Ali a pergunta essencial é quando lá na página, o finalzinho da página, na primeira página ali, o Mário Sérgio, o Marcelo pergunta para ele, mas quem tinha razão nessa briga? Ele disse, eu. Aí o Marcelo fala, mas você foi condenado no exame antidoping. Aí o Mário Sérgio diz, eu fui por um tribunal pior que o de Nuremberg. Julgaram... Põe a página inteira, por favor, que ver se eu consigo ler tudo. Obrigado, gente. Julgaram os nazistas com mais correção. Os nazistas com mais correção do que a minha. O tribunal mesmo deu empate de 4-4 e o juiz principal é quem decidiu. O São Paulo conseguiu, lá dentro do IML, descaracterizar o laudo da contraprova. Uma jogada de bastidor. Arrumaram outro perito para anular o primeiro laudo. Em relação à prova, o Palmeiras queria analisar se era o mesmo xixi ou não. Aí a imprensa, principalmente o Placar, disse que o Palmeiras queria protelar o caso para o material da contraprova se deteriorar. Argumento fútil e inócuo. O Mário Sérgio jogava no Palmeiras, né, Facinho? Jogava. Quando ele foi pego. E foi num jogo contra o São Paulo, né? Numa época que dava perda de pontos. Dava perda de pontos. Sim, exatamente. E nessa época, o meu tio estava subindo no Palmeiras, né? O meu tio chegou a jogar com o Mário no Palmeiras. Mário no Palmeiras. Né? E, enfim, e conta essas histórias maravilhosas, né? De como que o Mário... e de como o próprio Palmeiras foi prejudicado com isso, porque o Mário era uma estrela, o Mário era o cérebro do time. Ele chega arrebentando no Palmeiras. Sim, jogando muito e com esperança, bola. E com esperança do Palmeiras voltar... Sair da fila, sair da fila vinha desde 76. E a saída do Mário do Palmeiras, ela teve o mesmo efeito da saída do Maradona para a Argentina em 94. Sim. Começa a Copa do Mundo... arrebentando, a Argentina 2 jogos, pum, doping, desmonta. O Mário Sérgio faz um gol com uma tabela com o Luizinho Lemos, o Luizinho Tombo. Sim, o Luizinho Sensacional. Tombo. Aliás, se você desmonta o time emocionalmente. Não, desmontou, acabou porque... Os casos de doping, você não era nascido ainda, você tinha acabado de nascer. Sim. Mas os casos de doping nos anos 70 e 80, eles tinham um peso que me parece muito maior do que hoje. Era uma coisa meio... criminosa. Exatamente, o cara é um criminoso. O cara é um bandido.
que vamos fazer e tal. Não parecia um... Você sabe, olha, tem uma história legal que o Mário Sérgio, e até mesmo o Leão já confirmou essa história, em 84, porque eles jogaram juntos no Palmeiras e tal. E aí o Leão falando assim, fecha a marcação, não deixa chutar. Um jogo no interior, assim. E aí o Mário Sérgio, uma hora... Ele foi chamado a atenção pelo Leão. Fecha aí, Mário Sérgio, fecha! Aí o Mário Sérgio virou pro Leão e ele falou, pô, você quer que não deixe os caras chutar? Então pra que tem você aí no gol? Né? Aí o Leão ficou pé da vida e o Mário Sérgio foi meio escondido lá pro vestiário no intervalo, não querendo encontrar o Leão. Porque o Leão era de brigar. Que o Leão também era de brigar. Aí tem bom. histórias fantásticas aí. Do nosso Mas os casos de doping, também do Leão, eles tinham um impacto muito grande. Era tratados como criminosos mesmo, os jogadores. Eu não lembro A gente falou até do caso do Zé Sérgio, do Naldecon. Sim, do Naldecon. Que também ficou visado um bom tempo também. Eu não lembro a substância do Mário, qual que era. Agora... Mas era alguma coisa de também, não sei se era um anti-inflamatório, algum remédio para emagrecer, não sei se... Eu acho que era. A gente vai tirar eu não lembro o que era, mas não era nada não era nada fora do comum assim, mas é que dava na época ali, o cara parecia que tinha... Bom, vou virar a página. Tem mais uma página aí do Mário, O mundo né? era muito Caxias nessa época, né? Então, assim, quando as pessoas dessa época, tudo elas associavam com droga. Quando era o doping. Tóxico. Com tóxico, né? Com droga. Então, o cara fumou maconha. O cara caiu no doping. O cara então cheirou cocaína. O cara, sei lá, cheirou buzina. Não. Às vezes, a época, o doping, ele tinha esse peso mais quadrado e não se analisava que ele podia ser, às vezes, por uma substância, como você falou, de um remédio, de um tratamento que o cara tá fazendo hormonal, e não é o hormonal que eu digo de injetar na veia, como vários caras foram pegos aí com esteroides anabolizantes. Não, o do Maradona, por exemplo, foi o tratamento que ele fazia para emagrecer, com a efedrina. Que é uma substância depois ficou provada que ela não tinha esse efeito todo que se falava, mas que a época ela era proibida, entendeu? E aí tem essa história do Mário Sérgio, a mesma coisa. Essa entrevista é espetacular, espetacular, gente. E olha essas aspas aí. Vejo no Evaristo um homem corajoso e preciso coragem para convocar alguém com uma imagem péssima como a minha. O Mário Sérgio tinha esse lado polêmico. E ele diz lá no final ali, Micheletti, mas Mário Sérgio, o seu passado contribui, não é mesmo, né? Ele fala assim, é verdade, eu tenho uma péssima imagem. É o Mário Sérgio falando. Exatamente. Por isso, vejo no Evaristo de Macedo um homem muito corajoso, eu preciso de muita coragem para me convocar e tal. Aí ele pergunta pro Marcelo Rezende, você contrataria para sua revista alguém como eu? Só mesmo se tivesse o meu talento, não é mesmo? E aí o Marcelo arremata ali, mas esses casos são verdadeiros? Ele fala, o doping não. E muitos casos são invenção, mas muitos são verdade. Desde menino eu sou bagunceiro. O Mário Sérgio era era um personagem, e a gente que conviveu com ele na Fox durante muito tempo, o Mário foi uma das vítimas do acidente da Chapecoense, né? Mas a gente conviveu com o Mário como comentarista, como colega, como amigo durante muito tempo no Fox Sports. Era uma pessoa, cara, assim, é insubstituível, né? E na minha opinião, dos ex-jogadores, é o que tinha melhor leitura. Ele era um... né, pra comentar jogos. Foi bom técnico, né, Facinca? Foi um bom técnico. Aliás, uma pena ele não ter sido campeão. Ele montou alguns times campeões. De 94. Por exemplo, o Corinthians de 95 é ele que monta. É ele que monta. O Eduardo Amorim. Aí o Eduardo Amorim ele acaba assumindo, interinamente acaba ficando. Porque o Mário Sérgio quis sair do Corinthians, né? Ele alegando que não estava bem, estava com problemas de saúde e tal. Ele saiu do Corinthians em 95, mas deixou aquele time pronto para conquistar a Copa do Brasil em 95 e conquistar o Paulista em cima do Palmeiras, inclusive em 95 lá em Ribeirão Preto. E aquele time do Atlético Paranaense, que é campeão brasileiro 2001. Também, em 2001, dirigido pelo Geninho, na reta final, também é montado pelo Mário. Pelo Mário Sérgio. Né? E o Mário Sérgio fez bons trabalhos realmente como treinador. Depois o Botafogo do Cuca, né, que ele pega, ficou um período muito também, curto. Trabalhando no São Paulo. Sim. Também tem até a polêmica com o Rogério Ceni, que ele não deixava o Rogério Ceni bater falta. Né? Mas foi um grande treinador, e não é porque foi o nosso amigo, mas um grande cara do futebol. Conhecedor de futebol profundo. Conhecedor profundo, um cara sincero, um cara amigo. Sei lá, né? Falar do Mário Sérgio aí, a gente chovendo molhado. Muita saudade dele. Muita saudade mesmo. Vamos virar a página.
Saindo do nosso grande Mário Sérgio Pontes de Paiva, vamos para mais um momento da Placar. Em 1985, abril de 85, mais um momento da revista Placar. Estão procurando a página. Estão procurando a página. Estávamos em... então, ainda é a matéria do Mário Sérgio. Por quê? Porque o Juca Kfouri quis bater um papo com o Mário Sérgio para esclarecer a situação, para deixar tudo... em pratos limpos. Exatamente. Diz, né? Amenizar a coisa e enfim, né? E aí o Juca Kfouri realmente escreveu um texto sobre isso, que quis conversar com o Mário Sérgio. E eles lá na Toca da Raposa, se não me engano, que a seleção brasileira ficava concentrada, com a camisa da seleção. E aí o Mário até brincou quando viu, vai sair tapa, tal, vai sair briga, tal. Brincando com o Juca Kfouri, já amenizando a situação. Mário Sérgio Pontes de Paiva na seleção brasileira, o último momento, né, do Mário Sérgio na seleção brasileira, aí foi com o Evaristo de Macedo. Muito bem. Ele que não foi para a Copa do Mundo de 82, injustamente. Ele e o Leão poderiam ter ido para a Copa do Mundo de 82, fácil, mas o Tele também era teimoso, acabou não levando. O Leão, por exemplo, que era o melhor jogador, o melhor goleiro em atividade no país, era o Leão. Ele optou por levar o Valdir Pérez, o Paulo Sérgio e o Carlos, que também eram grandes goleiros, mas não eram... Essa edição que você escolheu é muito histórica, Miquelete. Você fez uma escolha ótima, porque realmente esse embate, né, imprensa, ídolo e imprensa, jogador importante e tal, tão escancarado e tão transparente, né? É um negócio que a gente não tem hoje mais. Não tem. E aí os caras metem o pau. Até tem uma guerra, até a gente tem, exatamente, preferem mandar recados em redes sociais. Olha, tudo que lá fulano, tal, por isso que eu falei assim, é tão transparente, né? Realmente, o jornalista não é para ser notícia, mas Placar, pela sua postura, revista como um todo, pela sua postura, Placar era notícia. A Placar fazia parte do futebol brasileiro. Era o cotidiano. Como nenhum veículo de comunicação hoje faz, né? Naqueles tempos era um negócio impressionante. Bom, vamos virar a página agora, depois desse papo entre Juca Kfouri e Mário Sérgio. Peso pesado esse papo. Assim vive a outra seleção, porque a seleção principal ficava na Toca da Raposa, era aquele glamour todo, aquele conforto. Toca da Raposa, o primeiro centro de treinamento digno desse nome do futebol brasileiro, né? O Cruzeiro Cruzeiro avançou 10 anos no tempo com a Toca da montagem Raposa. da Toca da Raposa, passou a ser uma referência no país. E aí o que acontece? A outra seleção, né? A seleção Júnior. E lembrando que a seleção antes da Toca ficava também no CT do Galo, em Vespasiano. A seleção também ficava, às vezes, no CT do Atlético Mineiro. Engraçado, né? A seleção não ficava em São Paulo. Não. Minas. A Toca da Raposa geralmente foi, né? A Toca foi o primeiro grande sede até a compra da Granja Comari no final de 89. Exatamente. E aí a seleção ficava aí numa fortaleza militar, que é lá na Urca. Na Urca, sim. Né? No Rio de Janeiro. E aí eram os beliches. Ali você vê sem camisa, é o Denilson, que depois jogaria no Corinthians em 88. Ele jogava pelo América do Rio de Janeiro. E ele foi campeão, inclusive, paulista no Corinthians em 88. Facinca, você ia na mureta da Urca de vez em quando, lá, não? Sim, então, eu acho que esse quartelzinho aí é ali. Não, esse quartel é do lado do bondinho. Do lado do bondinho. Ah, tá bom. E tem a pista Cláudio Coutinho. Sim. Tá. Ali ao lado. Inclusive, até recentemente, a seleção brasileira passou por lá. Ela fez algumas atividades. Na Copa de 2014, sim. Acho que foi a Holanda. Não, a Holanda ficou na Gávea, né? Mas usou-se aquele pedaço ali. Sim. A própria seleção militar treinou ali. Às vésperas da Copa, não sei se foi algum amistoso, mas ela passou recentemente. Que escolheu uma concentração. Era a minha lindo vida, ali. eu iria escolher. Ali é lindo. É lindo ali. É maravilhoso. Teresópolis, um frio desgraçado. Pois é. Nossa. Né? Bom, enfim. Vamos virar a página. Mais um momento daquela seleção de juniores de 1985. Inclusive, você vê esse CT do avião, quando você vai pousar naquela... Olha, você vê ali olha quem era a viu, estrela daquele time, né? Uma das estrelas do time. E aí, aspas dele. Meu forte não é marcar. José Ferreira Neto, pra quem não conhece por esse nome, é o craque Neto, hoje apresentador da Rede Bandeirantes de televisão. Craque Neto, ídolo do Corinthians, passagens pelo São Paulo, Palmeiras, Santos, Guarani, onde jogou muito também. Aí no Guarani, né?
Aí ele era do Guarani. 85 era do Guarani. Meu forte não é marcar, não diga. Foi uma marca do Neto durante toda a carreira. Não é marcar, meu forte não é treinar, deixa eu jogar. Deixa ele jogar, mas nesse dia jogo... Eu vou jogar e se tiver uma falta, eu bato, eu vou fazer o gol e fazer se o gol. tiver uma bola alçada também, aumenta uma bicicleta e decide. Só não quero treinar e marcar, mas eu quero jogar. O resto eu faço. Grande Neto, craque Neto, grande amigo Neto aí, nesse momento aí, com 19 anos de idade, né? O Neto é de 66, ele que nasceu em Santo Antônio de Posse, com 19 para 20 anos de idade aí, o Neto na seleção. Vamos virar a página, mais um momento placar. O vôlei que tinha como surpresa o Minas Tênis, que estava desbancando aí o eixo Rio-São Paulo, que tinha Pirelli do William, Atlântica o Boa Bradesco, Atlântica Boa Vista. Atlântica Boa Vista era de seguros, né? Isso. O Bradesco, inclusive, veio para substituir a Atlântica, né? Se não me engano, foi isso. Não vou lembrar. Eu acho. Mas Tá, esse é o primeiro Bernard. ano do pós-medalha de prata de Los Angeles, né? O vôlei brasileiro explodiu em popularidade, em resultado, em 84, com a medalha de prata em Los Angeles, com aquela geração de Xandó, William, Montanaro, Bernard e tudo mais. Bernardinho. Exato. E aí a gente tinha esses grandes jogos entre os times de Rio e São Paulo quando surge Minas Gerais no cenário, né? E o time de Minas Gerais tinha como técnico o coreano Yang Van Sou. Sim, que era um dos grandes responsáveis pela vitória, né? E pelo progresso, pelo crescimento. O vôlei brasileiro teve esse boom, né, em 84, mas muito baseado no talento dos jogadores e em poucas figuras do Brasil que eram de ponta mesmo. O Brunoro, por exemplo, que era técnico da seleção de vôlei e tal. Foi da Pirelli. E o coreano veio para trazer uma nova escola, né? Porque a escola oriental sempre foi fortíssima no vôlei também. Então isso era um momento brilhante do vôlei. E aí tinha sido campeão brasileiro. Bebeto, né? Superou Bebeto de Freitas também, o saudoso Bebeto de Freitas. Superou o Bradesco em pleno Maracanãzinho e a Pirelli nem tinha chegado na final. Aí tem a disputa da Copa do Brasil, algumas equipes, os Transbras, sempre com marcas, né? Sim, Copa Gás, Olímpico, as empresas Banespa era muito forte. Banespa tinha time muito forte. As empresas começaram a formar seus times de vôlei. As associações esportivas classistas, né? Porque a Pirelli era um clube, era o clube da Pirelli. Era o clube, né? Clube Banespa. O clube do Banespa também. Ali em Santo Amaro, isso. E aí outras entraram nessa balada e foram como patrocinadoras. Era um momento brilhante do vôlei brasileiro. Virando a página, placar 1985, revista de abril. Flavinho, agora é contigo também. Refricentro. Festival de ofertas, Refricentro. É no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Bom Sucesso, Copacabana, Botafogo. Toca as fitas, Bosch. Você que morou no Rio de Janeiro, o seu pai foi ao Refricentro alguma vez? Flávio Gomes? Putz, Refricentro, cara. Carro? Copacabana e Botafogo. Bom Sucesso ali também, Facicane ali, ó, na Avenida Brasil, lá tá vendo? Brasil, lá embaixo. O Refricentro vendia também coisa de, nasce como empresa de vender coisa de ar refrigerado, né? Mas também vende coisa para carro. Coisa para carro, pra caramba. E nessa época se equipava muito automóvel, né? Nenhum carro vinha com toca-fita. Quando muito vinha com radinho. Tomara que tenha tido sucesso com várias atividades ao mesmo tempo, né? Vendendo ar-condicionado. Coisas que mais roubavam na época, farol de milha. Você punha o farol de milha para roubar à noite. De manhã à noite alguém me roubava. Não tinha mais nada, né? Da CBE. Exatamente. Calota também se roubava. Calota. Aquele frizinho que tinha, prateadinho, era bem bonito também. Também se roubava também, né? Pininho da câmera. Do pedal da câmera do pneu. O meu todo dia tá sem o pininho. Outro dia eu comprei um pacotinho com 10 mil. Custou R$5. Mais Se ou você quiser, eu menos te trago uns Não, 500. Sim, mas a questão é que eu vou ter que comprar um pacotinho. Agora eu lembrei, vendo essa propaganda aí, 800 coisas, né? Vendendo 800 coisas, né? Pegando o segmento, né? Apenas. E aí eu lembrei daquela história do restaurante, né?
Quando o restaurante tá indo, começa a ir mal. É churrascaria, pizzaria pizzaria japonês, melhor feijoada. todo mundo sabe. Aí a coisa complicou. Agora, o som, esses Exatamente, a gente equipamentos de som, Bosch, Motorrádio, CCE. O Motorrádio tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é futebol, porque durante muitos anos, algumas rádios, eu não lembro qual exatamente, o Mica, mas dava o Motorrádio para o melhor em campo, né? Sim. Quem ganhou o Motorrádio virou... Globo, né? Fazia Rádio Globo. Isso, né? Quem ganhou o Motorrádio virou um bordão que você podia aplicar a tudo. Né? Por exemplo, saía os meninos, os garotos para baladinha, né? Para ver quem é que tinha conseguido arrumar uma namorada. Então a gente fala, quem é que ganhou o Motorrádio da noite e tal. Virou mesmo um bordão, quem é que tinha tido a melhor atuação. Mas não era a melhor marca de rádio nessa época, eram os rádios da Bosch mesmo, que custavam muito caros. E dá para ver pelo preço ali, né, do São Francisco, que é só rádio, 389 mil dinheiros. Puta, caro pra burro. Muito caro. Mas os toca-fitas custavam mais caro ainda, o Tucano custava 575 mil. O Tucano não era da... E você vê a bandeja... Tucano era da a bandeja Maserati. Tucano é Motorrádio. Evita roubo, olha lá. Isso era outra coisa que a gente fazia. A gente tinha que botar o rádio de bandeja, de gaveta também se chamava, né? E você saía pro cinema, você arrancava o rádio... Você ficava segurando. Ficava segurando aquela porcaria pra ninguém roubar. Pra ninguém roubar. Tristes tempos. Vou virar a página. Tudo que é hoje. Valeu ao Refricentro. Obrigado, Refricentro. Que nem faz lá no BBB. Obrigado, Refricentro. Valeu. Aí a semana, né? A gente tá falando da semana e sempre uma sessão legal da Placar. Era um diário, né? Era um diário, exatamente. De mais importante. E estava destacando justamente a vitória do Ayrton Senna lá em Estoril. Tudo. Olha, no dia 18, quinta-feira, Rodolfo Rodrigues denunciou a sua ex-sogra à polícia ao tomar conhecimento de um suposto plano para assassiná-lo. Isso! Pô, enquanto o Vitor Pereira, enquanto ele tem a sogra dele como uma figura importantíssima, o Rodolfo Rodrigues queria literalmente se livrar da sogra. Só que na melhor contrário, queria matar ele. Gente do céu! Antigas desavenças familiares entre os dois. Imagina aquela sogra chata que devia, você imagina dormir na casa daquele tamanho, chegando numa delegacia. Choqueiro denunciar um assassinato. Quem? O meu. Quem tá tentando matar o senhor? Minha sogra. Rapaz, eu bati o olho. Dona Consuelo. Será que eles fizeram as pazes? Numa dessa acontece. Olha, isso quando a gente encontrar o Rodolfo, a gente precisa perguntar, cara. No dia 18 de abril, Rodolfo, você denunciou sua ex-sogra dizendo que ela queria matá-lo, assassinar. Que maravilha. Rapaz, cara. E o esportista da semana ali, o Ayrton Senna. Não, mas parou isso. Demais, essa daí foi a melhor do... Olha, eu confesso, Flavinho, que eu não tinha notado. Revisitando a Placar, a gente já bota a thumb. Essa daí quando craque santista ameaçado de morte pela sogra. Eu acho que a sogra tenta matar. Na quinta-feira, dia 18, ele denunciou a sogra à polícia por tentativa de assassinato, por um plano. Sim. No dia seguinte, da sexta-feira, dia 19, na coluna da direita, você vai ver que ele assinou com o Santos. Ele fugiu do Uruguai. Ele fugiu do Uruguai, Ele veio pro Santos fugir da sogra. Que maluquice. Cara, isso é sensacional. Craque Santista. Depois dessa já tinha ídolo do Santos. Por mim já acabaria aí, mas acho que tem mais uma página. Já acho que é a manchete, né? Ídolo do Santos. Ameaçado de morte pela sogra. Veja por quem. A sogra. Olha só, uma das notícias também era o novíssimo Roberto Baggio. Seu ídolo na base, assim, o melhor jogador italiano que eu vi. Roberto Baggio, com apenas 18 anos, ele tinha vindo do Vicenza. Do Vicenza, ele assina com a Fiorentina, a primeira temporada dele. Ele passou por inúmeros problemas. Agora, veja só. Isso é 85, né? $1,5 milhão estava valendo, né? Pela fortuna de $1,5 milhão. Você vê como e termina a notinha ali, o seguinte, ele estava indo para a Fiorentina, né? Bom para Sócrates. Porque tava chegando um cara pra dar uma... Talento solitário na Fiorentina. Sócrates que não fica muito tempo na Fiorentina. O Baggio teve 2 lesões gravíssimas de joelho. Ele praticamente perde a carreira, né, entre aspas, era dado como encerrado pro futebol.
Isso é engraçado que conta... tem um filme caricato, né? Caricato, assim, é uma mini biografia, mas que... Lógico, não dá pra você contar tudo da vida do cara perfeitamente, mas alguns momentos são importantes. Que está no Netflix, o Divino Baggio. É o filme que conta a história do Roberto Baggio. Mas é um documentário ou é um filme? É um romancezinho, né? É assim, é bem bonito o filme e fala justamente dessa passagem dele na Fiorentina, que era o sonho de vida dele e é onde ele se converte ao budismo. Olha. Ele se converte ao budismo para tentar encontrar uma explicação do porquê que a vida dele era tão zicada. Que legal. Porque ele chega, a Fiorentina se machuca, no Vicenza ele se machucou com 15 anos. Então assim, ele sempre teve uma grave lesão. Joga a final da Copa do Mundo com a coxa estourada, porque 3 dias antes da semifinal contra a Bulgária... Perde o pênalti. Então assim, o budismo entra na vida dele através de um cara que era dono de uma loja de discos, e ele gostava de rock e tal, não sei o que, a família dele não gostava, então às vezes ele ia escondido na loja pra pegar, e o cara era budista, ele ficou amigo do cara, e aí ele ouvia rock com o cara introduziu, e ele pegou o budismo pra ser a religião. Então, e era muito engraçado porque, imagina, família italiana, do interior da Itália, tudo católico fervoroso, ele budista, então ele teve até uma guerra nesse sentido com o pai dele, que não acreditava muito mais nele, brigou com o pai e tudo, então ele passou uma vida... Desculpa que eu tô dando risada, eu tô lembrando do caso do Rodolfo Rodrigues. Do Rodolfo Rodrigues foi maravilhoso. Então, assim, ganhou, acabou o programa, né? O programa acabou ali. O caso do Rodolfo Rodrigues... a sogra aí do Batal. Não, isso aí foi maravilhoso. Incrível. Demais, mas assim, então essa foi basicamente aí uma das passagens importantes da vida do grande gigantesco Roberto Baggio. E quando o Baggio perde o pênalti, provavelmente o pai dele grita, chupa Buda. Inclusive tem uma frase das mais imbecis, na minha modesta opinião, infelizes, né? Do Taffarel, dizendo que Deus, a prova da minha defesa é que Deus é mais importante que Buda. Desculpa, Taffarel, acho que assim, cada um tem a sua fé. Perdeu uma grande chance de ficar quietinho. Exatamente, né? Enfim, é uma frase bem babaca, bem idiota, e olha que eu tenho a minha religião quietinha, não preciso... Mas continuamos solidários ao Rodolfo Rodrigues. Mas continuamos solidários ao Rodolfo Rodrigues. Né? Enfim, que deve estar fugindo até hoje da sogra, se escondendo. Nessa sogra descobre onde ele tá, bicho. Não, assim, olha, a gente poderia fazer um levantamento de quantos jogadores tiveram problemas com sogra. Vamos telefonar, a gente faz um problema. Telefona pro Rodolfo Rodrigues, ele atende, mas Rodolfo, onde você está? Eu não posso descer. Eu estou escondido, né, minha sogra. Posso dar entrevista com ela me descobriu a viagem. E no outro dia a gente colocou até o Paulo Sérgio, né? Que o sogro ajudou o Paulo Sérgio a comprar o passe. O Paulo Sérgio é o goleiro do Botafogo, né? Sim, a gente colocou aqui no Revisitando o Placar. Quer dizer, o sogro foi gente boa pra caramba. Agora a sogra quer matar ele. Fico imaginando ela não deixando ele dormir na casa dela, e aí tinha que ficar escondido, namorava até 9 horas da noite, tinha que ir embora. O Rodolfo Rodrigues até hoje dorme cada noite num lugar diferente. Né, fugindo. Meu Deus, uma nova identidade, ele disfarçado, né? Pintava o cabelo de loiro, tirou o bigode. Como o Rodolfo Rodrigues entraria disfarçado em algum lugar? Porque ele tá imaginando ele na Vila Belmiro, aqui, Vila Belmiro, que a torcida fica perto do gol, ele entrando, indo pro gol, olhando pra trás. Não tinha uma sogra armada, uma espingarda. Que cena maravilhosa. Gente do céu. Bom, foi o melhor do programa, mas acho que ainda tem mais uma página. Tem mais uma página aí, a Bola de Prata, a briga da Bola de Prata para encerrar. Acácio, Luiz Carlos Vinck. Acácio, olha os goleiros. Acácio, Carlos João Leite, Valdir Pérez, o Rafael, grande amigo Rafael Camarota, qualquer hora também estará aqui no Revisitando o Placar. Mas é um... e o Roberto Bahia. Puta time, hein, gente? Exatamente. Luiz Carlos Acácio, Luiz Carlos, Oscar, quem é? Moser. Né? Vladimir. Dema, alemão, só esse número de ponto de lança aí, quem é? O Rubem Paz, pô. Agora que eu tô conseguindo ler. Esquerda. Agora que eu tô conseguindo, Rubem Paz. Jogava muito. E Merito, Careca e Éder, bicho. Fica um time desse aí da Premier League de quem? O Rubem Paz tá liderando a bola de ouro. Sim, não, o Rubem Paz jogava demais. Internacional, claro. Internacional. Aí você vê ali também, aparece o Douglas do Cruzeiro, perto da bola de ouro ali também, ó. Rapaz, que time, hein? Que time, né? Que timaço.
Olha. O Dema para distribuir pontapé, porque o Dema batia até Mas ele sabia jogar. Mas era super jogador. Ele era muito bom jogador. Ele sabia bater. Ele ganhou uma certa fama de jogar. violento e tal, porque ele era um jogador duro. Ele era um Felipe Melo, vai. Exatamente. Eu ia comparar com o Felipe Melo. Mas, cara, olha esse meio de campo com Dema, Eloy e Rubem Paz. Não, alemão. Dema, Alemão e Rubem Paz. E o Romerito, Careca e Éder. Disputando posição aí com o Alemão, tinha o Adílio no Flamengo, Rubem Luiz Paz Carlos, Rubem Paz que é o Luiz Carlos Martins do Vasco, Giovani no Vasco, Neto no Guarani e o Enágio no Santa Cruz. Realmente o Brasil tinha jogadores Penharol. bons, né, Facincani? Você olha ali na ponta de lança, o Rubem Paz tá liderando. Mas também não ia tanto pro diante exterior. do Bebeto. Olha quem aqui. tava lá brigando pela bola de prata. Bebeto, Pita, o Eloy, que era um jogador que tinha passagens pela Portuguesa, estava no Botafogo na época. Alguém do Náutico lá que eu não tô conseguindo ler. Baiano. E Casagrande. O Casagrande como ponta de lança, o Michelete. Porque o Serginho e o Chulapa estavam jogando de centroavante no Corinthians. Exatamente. Foi o ano que o Serginho chegou pro Corinthians. Olha aquele os tigre ponta de esquerda papel ali, do ó. Corinthians. Éder, dois pontas, né, cara? Valdo que foi da seleção, né? Sim. João Paulo. Corinthians é o Papinha da Vila. Papinha da Vila. Quem é do Inter? Ali Silvinho, Sidney do São Paulo e o Berg do Botafogo. E o Berg do Botafogo que veio de a gente trazer aqui para os novos termos, né? O médio volante hoje é o primeiro volante, meia armadura era o segundo volante, ponta de lança hoje é o meia. É um meia, né? Ponta direita é o tal do externo desequilibrante, ponta esquerda é o... Você gosta, né? O último terço. O último terço do campo. Você acha que o Careca era um bom jogador no último terço, Facinca? Tinha só a qualidade, né? Enfim. Mas não, as brincadeiras à parte era bem engraçado, né? Era o 5, 8 e 10, né? 5, 8 e 10, exatamente, né? O 5, 8 e 10, volante, o meia 7, 9, 11, enfim, é o que a gente tinha antigamente. E a gente tem mais ou menos hoje, tem muitos times jogando com 4-3-3 também. Sim, o Rubem Paz foi ídolo e foi um dos grandes nomes do Mundialito, né? Vencido pelo Uruguai, um ano antes da Copa do Mundo. O Rubem Paz, no Internacional, jogou muita bola, né? Saíram ao mesmo tempo, né? Aqui no Brasil, só no Inter ele joga. O Rubem Paz só no Inter. Só no Inter. E o De Leon sai da do mesma Grêmio geração e ele vai do Nacional pro Grêmio. Aliás, na briga do quarto zagueiro ali, aparece Moser, Mauro Galvão, Inter, Luizinho, Atlético Mineiro, Celso, do Bahia e o De Leon, que já estava no Corinthians. E o Wilson Gotardo no Guarani. E na começando a carreira pela zaga central ali, aparece um dos meus grandes ídolos, Portuguesa ali, de ter Luiz jogado Pereira. um ano só na Portuguesa, o Luiz Pereira, que está na minha seleção de todos os tempos da Portuguesa, apesar de ter jogado um ano só, mas que foi um ano impecável. O Luiz Pereira não falhou em nenhum jogo, em nenhum lance, fazia gols, e pra gente que torce pra Portuguesa era uma honra a gente ver um jogador como o Luiz Pereira. Né? Aliás, a gente vai fazer um revisitando com uma capa que aparece o Luiz Pereira. Luiz Pereira na Lusa. Na Lusa, né? Na Lusa. Vamos fazer isso pelo Barateiro. Futuramente. Tá bom? Chegamos ao final. Hoje foi legal, mas foi legal. Olha, verdade mas a melhor história, sem dúvida, Rodolfo Rodrigues. E foi sem querer. Espero que a gente tenha um programa especial com o Rodolfo Rodrigues. Agora ele vai ter que esclarecer essa situação, se tá tudo bem. Ele vai chegar aqui, vocês vão me perguntar daquela defesa com a América de Rio Preto? Não. Você fugiu da sogra. Como é que você se livrou da sua sogra? Não, tem aquele lance que ele solta a bola, ele goleiro do Bahia, e o Ronaldo Fenômeno, né? Então o Ronaldinho. Mas nós não queremos saber nada disso. Nós queremos saber como é que você fugiu da sogra. Só isso. É isso aí. É isso aí, Flavinho. Valeu, Michelete, valeu, Facinca. Grande viagem a 1985, ano em que o Coritiba foi campeão brasileiro, ganhando do Bangu na final. Sim. E técnico Enio Andrade. Isso. E o Rafael brilhou, inclusive. O Enio Andrade no técnico do Curitiba, né? Isso. Que também tinha sido dirigido pelo Levir Culpe. Sim. Naquele ano. E ano em que Portuguesa e São Paulo fizeram a final do Campeonato Paulista, os menudos, né? São Paulo, do Cilinho, acabaram ganhando os 2 jogos e o Luiz Pereira era o capitão desse time. A Portuguesa é campeão da Libertadores. O Argentino Júnior foi campeão da Libertadores. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Aí era o time que veio o Falcão. Sim, mas estava no banco. O Falcão, mas no último jogo ele joga com a 10. Isso. Porque joga Márcio Araújo, Silas, ele coloca o Pita no banco. Isso. No último jogo. Que era meio quase obrigação para botar o Falcão, pelo que chegou valendo $1 trilhão lá. Aí Miller, Careca e Sidney. E a Portuguesa com Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo e Alberes, Célio, Toninho e Edu.
Toquinho, Luiz Miller e Esquerdinha. Esse era o time da Portuguesa. E o técnico Jair Pisserni. Foi no primeiro jogo. Que já tinha sido vice-campeão paulista. Segundo jogo. Foi no segundo jogo. Estava 0-0. Uma bobeada do Falcão, justamente ali. Aí o Edu Marangon e a narração é uma narração. A Portuguesa dá tanto azar que bateu 2 vezes na trave. Ela é inacreditável. Porque quando o Edu chuta, ele fala... Eu tava nesses 2 jogos, lembro como se fosse hoje, que eu comecei a falar, do mesmo jeito, já tinham perdido o primeiro jogo. O Edu faz aquilo, eu falo assim, pinga 2 vezes no travessão. E o Luiz Miller quase chega, mas o Gilmar cata. É verdade, uma pena. Incrível. É isso aí. Mais um Revisitando o Placar, 1985, vitória do Ayrton Senna, a primeira vitória na história do Ayrton Senna, lá em Estoril, com a Lotus preta, muita chuva. Mário Sérgio na capa da Placar em 1985. E é um fato curioso, que é o melhor de todos, Rodolfo Rodrigues e a sogra. Um abraço, voltamos na próxima semana. Tchau, tchau. Vivem todas as sogras, né? Viva as sogras. Cuida, Rodolfo. Cuidado. Exatamente. Cuidado, Rodolfo. Inspirem-se em Vitor Pereira. Não acabou ainda, não. Exatamente. Tchau, gente. Um abraço.